Graça e paz, meus queridos da Bereia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Resumão. Vídeo esse que nós resumimos cerca de 1h30, em relação ao último estudo, quase 2 horas de estudo. Resumimos em 10 a 15 minutos. No caso, provavelmente eu vou ter que gravar 2 vídeos para fazer a parte 1 e a parte 2 da nossa última aula. Não dá para fazer tudo junto porque depois eu não consigo mandar no WhatsApp. Mas vamos lá. Em Apocalipse, no capítulo 12, né? Nós vemos que quando o filho da mulher, que no caso é Jesus Cristo, Apocalipse 12, versículo 5, ela dá à luz a um filho, um homem que governará as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Esse versículo 6, a gente viu que João ele inicia aqui, mas ele vai dar continuidade a esse argumento lá no versículo 13. Então nós vamos ler esse versículo 6 e explicar ele quando a gente for trabalhar o versículo 13, tá bom? Então vamos lá, vamos pular o versículo 6. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Grava essa frase: perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, como nós vimos aqui, quando Jesus ele é arrebatado para junto de Deus e de seu trono, quando que isso acontece? Acontece na ascensão de Cristo, não é isso? Ele morre, ressuscita e é assunto aos céus. O que João está querendo deixar claro aqui é que a vitória sobre Satanás, sobre o mundo, sobre o pecado, ela é conquistada na cruz do Calvário, na morte, na ressurreição de Jesus e na sua ascensão. Engraçado que ele não coloca aqui a ressurreição, né? Ele coloca apenas a sua ascensão, mas é uma resumida que João ele dá aqui, né? Mas uma pergunta que nós gastamos um tempo bom na nossa aula para responder é: o que Satanás está fazendo no céu diante de Deus? Porque ele fala que eles tinham um lugar no céu. Lembra que eu falei para você guardar essa frase? E assim perderam seu lugar no céu. Satanás tinha um lugar no céu. Os demônios tinham um lugar no céu. Por que isso acontecia? Né? Por que isso acontece? E por que Deus não expulsou Satanás de lá antes? É uma pergunta curiosa, é uma pergunta interessante, já que Satanás ele é o inimigo de Deus, não é um arqui-inimigo, mas é o inimigo de Deus, e o fim dele já estava decretado porque Deus não o expulsou antes, porque Deus não destruiu antes. E a resposta que nós concluímos é que porque Deus não podia fazer isso. A Bíblia trata a salvação e a disputa pela justiça de Deus como um grande tribunal, por assim dizer, onde nós temos a figura do juiz, e você sabe que Deus ele é apresentado como um juiz, toda a palavra de Deus. Satanás ele é o acusador, e é o que nós lemos aqui, inclusive em Apocalipse. E a humanidade é o réu, né? Está ali no banco dos réus, porque pecou. E o que acontece? Nós temos esse cenário jurídico, onde tem a presença do juiz, do acusador e do réu. E o que está acontecendo aqui? Por que Satanás está diante de Deus? Porque ele faz essa função de acusador, de ser esse promotor que traz a acusação diante do juiz. A gente vê isso lá em Jó. Em Jó, Satanás faz isso. Não é mesmo? Nós lemos lá que os filhos de Deus estavam chegando até Deus e junto com eles estava Satanás. E aí Deus pergunta pro diabo: por que você está fazendo? Olha, eu estou rondando a terra e tudo mais. E Deus fala: tá vendo, viu meu servo Jó? Ele é bonzinho e tal, legal. E o Satanás fala para Deus: mas também o senhor está me mandando demais, né? Também você dá tudo para ele. Não é justo. A acusação, a afronta de Satanás não é contra Jó, mas é contra o próprio Deus. Isso porque quando o Deus cria toda a humanidade, cria Adão e Eva, e Deus fala para Adão: Adão, você vai cultivar do jardim, você vai cuidar de tudo e tudo mais, e o governo da criação está sob suas mãos. Mas quando Adão e Eva pecam, eles caem, eles se afastam diante de Deus, da presença de Deus. E Deus fala para eles, né? Se vocês pecar, vocês vão morrer. E naquele momento em que eles pecam, eles deixam de ter esse governo sobre a criação. Eles se abdicam, né? Ou eles deixam de ter, essa seria a melhor expressão mesmo, porque eles pecam contra Deus. E aí, a justiça de Deus, Deus teria que cumprir aquilo que ele disse: vocês vão morrer quando vocês pecarem, se vocês pecarem. E de fato, o Adão, o homem, morreu, mas morreu espiritualmente. E desde então, desde a queda, esse governo do mundo, esse
esse governo, né, do mundo caiu no colo de Satanás. Caiu no colo de Satanás. Engraçado que Jesus chega a dizer, a falar que Satanás ele é o príncipe deste mundo. E nenhum autor bíblico disse isso. Somente Jesus. Interessante. Que somente Jesus é que chama Satanás de príncipe deste mundo. Isso porque agora a autoridade está debaixo, né, ou está no colo de Satanás. E ele assume esse papel então de acusador dos homens, diante de Deus. E nós vimos que o ser ontológico do diabo é um ser horrível, é um ser mau, é um ser moralmente mau, desprezível. Mas a posição que ele ocupa é legítima. A posição de acusar é justa. Porque o homem pecou e Deus deveria puni-lo, deveria matá-lo, destruí-lo. Então Satanás ele está sempre nessa posição que é legítima. E Deus não pode tirá-lo dali, porque Deus não pode ir contra a sua palavra, porque o que está em jogo aqui é a sua própria justiça. Se de fato Deus trazesse ali o homem para perto de si, sem nenhum tipo de punição, Deus seria injusto. Deus ele iria contra a sua própria palavra. E Deus não vai contra a sua própria palavra. Deus não vai contra a sua própria justiça. Entende? Então o que Satanás está fazendo? Ele está nessa posição de acusador dos irmãos diante de Deus. Eles tinham um lugar no céu. A gente viu isso em Jó. Tem uma outra passagem em 1 Reis também, onde Micaías diz que tem uma visão do céu, uma visão celestial. Ele vê anjos e um espírito maligno na presença de Deus. Ou seja, a posição de acusação de Satanás, ela é legítima. É por isso que Deus não o tira dali. E qual é a acusação que o diabo faz? Primeiro, o homem tem que pagar o preço do pecado. Se ele pecou, ele tem que pagar o preço do pecado. Segunda acusação, Deus não é justo. Porque já que o homem, Deus está preservando o homem, agindo com misericórdia, significa que a justiça de Deus ainda não foi satisfeita. Porque alguém teria que pagar esse preço, o preço do pecado. E, por incrível que pareça, a lei de Deus, ela fornece material acusatório para Satanás. Porque o que evidencia ainda mais o pecado é a própria lei de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 7, que ele não saberia o que é pecado se não houvesse um mandamento dizendo não matarás, não adulterarás. Então, a lei é boa, perfeita, santa, entretanto ela revela no homem o pecado que há em seu coração e também nas suas práticas. E Satanás mesmo usa isso. Ah, você pecou, né? Errou, né? Pensou, né? Fez, né? Então ele está sempre assim diante de Deus, acusando os filhos de Deus. E é aqui que muitos cometem um erro. É aqui que muitos cometem o erro de achar que o sacrifício de Cristo naquela cruz para perdoar os pecados e para comprar o homem de novo, né, para redimir o homem, é um preço que foi pago para Satanás. Embora Satanás ele de fato tenha essa posição legítima diante de Deus de acusar, o preço que foi pago não foi para satisfazer as acusações de Satanás. Muito pelo contrário, porque o ofendido pelo pecado é isso mesmo, Deus. Portanto, quem deve ser satisfeito na paga ou na punição do pecado é o próprio Deus. É Deus, como ofendido, que tem que falar: agora eu estou satisfeito com essa punição aí, tá tudo certo, né? Se vocês estão perdoados. Não é o diabo, porque você já deve ter ouvido aquela história comum que é desde dos teólogos medievais, né? Eu até anotei alguns aqui para mencionar: Orígenes, Gregório de Nissa, Agostinho, embora Agostinho ele tenha não está tão infiltrado nessa linha contra esses outros dois. Ou seja, eles creem que o Satanás mantinha a humanidade cativa até a vinda de Cristo. A morte de Cristo era um tipo de acordo feito entre Satanás e o Filho de Deus, né? É como se Jesus estivesse falando: olha, o que você quer para você devolver essas almas para mim tudo que está debaixo da sua mão aí? Né? O que você quer que eu faça para vocês devolver? Como se o diabo tivesse poder para prender as almas dos homens e aí Deus oferecesse, né, o seu filho a Satanás como sacrifício. Olha que coisa louca. Satanás rapidamente aceitou o sacrifício de Jesus, porque o valor da vida de Jesus era maior do que de toda a humanidade. E aí quando Cristo morreu na cruz, desceu ao inferno, Satanás pensou ter recebido a alma dele, mas entretanto foi enganado por Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha que coisa, que história maravilhosa, né? Mas não é isso que acontece. Ou seja, Jesus enganou o enganador. Jesus mentiu pro mentiroso. Ele falou: eu vou dar minha vida pra você. Aí na hora que ele vai dar, ele ressuscita. Aí não quer. E traz todo mundo junto. Aí não, mano. Aí você me quebra. Quando alguém fala assim, porque Deus te comprou 2 vezes. Quando ele te criou, ele te fez, e ele te comprou da mão do diabo. Sai fora, não é isso não. A salvação não é isso. A salvação é a satisfação da justiça de Deus. É a plena satisfação da justiça de Deus aqui. Deus, e um livro interessante que fala sobre isso, é o livro do John Stott, A Cruz de Cristo.
Quem não tem, compre. Mas é um livro muito bom, porque traz bem essa imagem, né, da satisfação plena de Deus na morte e ressurreição de Jesus. Qual que é a solução para esse problema, então? Nós temos a figura do juiz nesse tribunal, isso que os reformadores vão chamar de justificação forense. Justificação forense, né? Forense vem do latim de fórum. A justificação num fórum é como se tivesse um juiz, de fato, o réu, que é a humanidade, e o acusador, que é o diabo, e está ali acontecendo tudo isso que nós já falamos. E falta a figura de um representante nesse tribunal, que é o advogado, que até então não tinha. Então é por isso que Satanás acusa os irmãos, é por isso que Satanás acusa a humanidade, e toda a humanidade está debaixo das trevas, do engano de Satanás, porque o próprio Jesus disse que é o príncipe deste mundo que engana o mundo. E nós vemos então que só uma coisa é que poderia mudar toda essa história: o advogado. O advogado. E Deus começa trabalhando nesse processo de levantar um paráclito, né? Um ajudador, um advogado. Como que Deus faz? Deus faz uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a descendência da serpente seria inimigo da descendência da mulher. O descendente da mulher no caso, né? Pisaria a cabeça da serpente, porém ela morderia o seu calcanhar. E a partir de então, a espera dessa redenção. E essa redenção, ela se cumpre em Jesus Cristo. É na morte e na ressurreição de Jesus em que nós temos o perdão dos nossos pecados. O pecado contra Deus não pode ser simplesmente desconsiderados ou perdoados. É necessário uma punição que satisfaça o ofendido. Quem é? Deus, e não o diabo. Inclusive nós mencionamos que aquele filme Nárnia, né, parece dar a entender que o leão lá, que representa Jesus, morre para satisfazer um desejo da feiticeira lá, a feiticeira de neve lá, branca lá. Então, assim, não é essa a mensagem. Não é essa a mensagem do Evangelho. Essa satisfação não pode ser realizada pelo homem, porque seu pecado é contra Deus, é contra o Deus infinito em caráter. Portanto, só alguém que é Deus pode prover essa vasta satisfação. Mas, uma vez que o homem é o devedor, ela também deve vir de dentro da humanidade. Ou seja, o homem é que deve para Deus, o homem é que peca contra Deus. Portanto, somente um homem é que deve pagar o preço. Ou seja, não pode ser um anjo, não pode ser um cabrito que tem que morrer lá. Tem que ser um homem. Entretanto, tem uma dificuldade aqui. Para esse homem morrer, ele tem que ser justo. Porque um pecador não pode morrer por outro pecador, porque a dívida vai ser a mesma. Vai continuar da mesma forma. Ninguém é digno de morrer do lugar de ninguém. Se eu for morrer pelos meus pecados, eu não salvo nem a unha do meu pé. Porque eu também tenho pecado, vocês entendem? Então não faz sentido. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia. Se o homem ele é um pecador, ele não pode morrer para satisfazer essa dívida. Mas por um outro lado, se o homem pecou, é um homem que tem que morrer. Olha que tensão. E como que Deus resolve esse problema? Como que Deus resolve esse problema? Assim, ó. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. E aí o 9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. Olha o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu, ou habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Outro texto, Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a solução que Deus encontrou para esse grande dilema, para satisfazer a sua justiça, essa batalha pela sua própria justiça, desde Gênesis 3, era enviar o seu Filho ao mundo. Era o Deus Filho encarnar na pessoa ali de Jesus, nasce da Virgem Maria e ele assume forma humana. E agora esse homem, 100% homem, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele vive a experiência humana para pagar o preço dos homens pecadores, sendo ele inocente. E aí então a justiça de Deus é satisfeita. O justo pelos injustos, o inocente pelo culpado. E será que Deus, ele aceita essa paga? Será que Satanás, ele continua triunfando
quando a justiça de Deus ela é satisfeita, é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, na parte 2. Então, fica guardado, assiste a parte 2 aí, pra você continuar nesse resumão aí. Fica com Deus.